Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso painel desta noite, com o tema de desenvolvimento da liderança e a humanização no trabalho, que faz parte da nossa programação do movimento Maio Humanizado pela humanização no trabalho. Meu nome é Gleibs Quadra e eu teria o prazer de mediar essa conversa com as nossas convidadas especiais que já estão aí na nossa tela. E aí é a Deise Salles, que ela é mãe profissional. Ela gosta de se descrever assim, depois ela vai contar um pouco mais da sua carreira para nós. A Gilze Fulco, ela é especialista em terceiro setor, ética e cultura, e ela é italiana. Então, ela vai trazer um pouco dessa cultura, não só brasileira, mas também do que nós temos aí fora daqui, tá bom? Silvana Becker, nossa especialista em DHO e também em treinamento e desenvolvimento, com expertise aí em desenvolvimento de liderança, que vai conversar aqui conosco e vai trazer muita informação legal. Nós já tivemos aí o nosso momento de bate-papo anterior e foi muito proveitoso para nós. Esperamos que seja muito proveitoso para cada um de vocês que estão aqui conosco também, tá bom? O Maio Humanizado nasceu aí para trazer a consciência e soluções para tudo que está nos desumanizando no trabalho, justamente no ambiente onde deveríamos nos realizar, cumprir nosso propósito e transformar a nossa realidade. Este é um dos vários painéis do mês. Lembrando que os nossos encontros eles acontecem de terça às quintas-feiras, sempre de 8 às 21h15, tá bom? Com debates e reflexões enriquecedoras sobre a humanização nas organizações. A realização deste movimento é da Academia de Transformação e Organizacional. E contamos com empresas que acreditam nesta causa, que vocês viram aí na nossa abertura. Nós queremos agradecer a cada um desses patrocinadores e apoiadores que fazem acontecer esse Maio Humanizado. Se você que está nos assistindo agora tem uma empresa e deseja apoiar ou patrocinar esta iniciativa, acesse www.maiohumanizado.com.br e entre em contato conosco. Aproveite também agora, nesse momento, para nos seguir nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, no LinkedIn, no YouTube, com o perfil Maio Humanizado. Já curta esse vídeo, compartilhe e marque pessoas que precisam conhecer esse movimento, desenvolvimento da liderança e humanização no trabalho. Vamos conversar um pouquinho sobre cada um das nossas painelistas dessa noite. E eu quero começar chamando a Deise aqui para a nossa conversa. Ô, Deise, nós fizemos um bastidor muito legal aí, né? E eu queria que você falasse um pouco para nós de quem é a Deise e você também respondesse para nós qual é essa importância do autoconhecimento e do equilíbrio de vida com os nossos caminhos aí para termos resultados cada vez mais humanos e assertivos nas organizações. Obrigada, boa noite. É uma alegria, uma honra estar aqui com os meus colegas e com todos que estão chegando. Então, assim, muito feliz. É uma causa muito linda, urgente e necessária. Meu nome é Deise Salles, eu sou mãe, tenho 2 menininhas, Isadora e Elisa, com 4 e 11 aninhos. Sou casada, tia, N papéis. Possuo mais de 15 anos de experiência com desenvolvimento humano e organizacional. Atualmente eu atuo tanto com treinamento e desenvolvimento, modelagem de cultura, programas de saúde mental. Eu sou apaixonada por desenvolvimento humano e de performance, e agora com muito foco, e o Maio Humanizado vem trazendo isso, atuando também com a implementação da atualização da NR1. Vamos aí olhar para os riscos psicossociais. Essa sou eu. Em relação ao autoconhecimento é tudo, é vida. Como psicóloga, como uma pessoa que atua com desenvolvimento humano, é a chave. Então, nós precisamos, um bom líder, ele precisa ter o autoconhecimento,
a consciência desenvolvida, a empatia, o direcionamento, a importância de direcionar a equipe, isso é fundamental, as habilidades sociais, para então a gente conseguir fazer o gerenciamento do outro. Então, existe essa fala, eu preciso me conhecer, fazer o gerenciamento dos meus impulsos, das minhas emoções, para então eu conseguir gerenciar o outro. E aí isso está muito atrelado também à cultura. Qual é a cultura da organização? E aí a gente vai falar um pouco mais de o que é cultura, não é? E é isso. Por enquanto, passo aqui para a colega. Vamos passar para a Gilze. Ô, Gilze, quando a gente está falando dessa questão de autoconhecimento, é muito importante a gente entender que o autoconhecimento ele traz benefícios para nós, como a Dei estava falando, nos ajuda a elaborar melhor aquilo que nós estamos sentindo, a fazer pedidos corretos e também na forma que nós vamos organizar as nossas empresas, né? E seja ela empresa do setor privado ou seja ali organização do terceiro setor. Conta para nós experiência também na organização de terceiro setor e como é que a gente tira benefício dessa questão do autoconhecimento e da regularização de processos, que passa tanto em nos entender e também trazer esse entendimento de processo para o dia a dia de cada uma das lideranças. Bom, então, boa noite também, assim, um prazer enorme estar aqui, né, com vocês, apaixonada também, né, por esse tema, então acho que a gente não se encontra por acaso. Bom, eu sou Gilze Fulco, sou italiana, moro aqui no Brasil, em Rondônia, já há 30 anos, atuo há mais de 30 anos dentro do terceiro setor. Minha formação inicial foi na Itália, assistente social, mas aqui me formei em gestora de organizações do terceiro setor. Me especializei também na gestão de pessoas e psicologia organizacional, proprio porque entendi logo desde cedo, Grebis, que não há desenvolvimento de uma organização sem ter o desenvolvimento das pessoas. Então, assim, as organizações são corpos vivos, eu costumo dizer, né? Nós trabalhamos para pessoas, somos pessoas que trabalhamos para pessoas e com pessoas. Então, não tem como fugir da questão do autoconhecimento, do desenvolvimento pessoal. Ao longo da minha experiência no terceiro setor, claramente, a gente enfrenta alguns desafios que são diferentes de uma empresa tradicional. Nós também temos um olhar onde, de um lado, temos o olhar do propósito, da missão social, né, da organização, mas, do outro lado, também temos cobrança para a profissionalização dessa organização como terceiro setor. Então, isso nos impõe também a questão de metas, resultados, falar de gestão, falar de performance, demonstrar o impacto do teu trabalho. Então, tudo isso gera, de uma certa forma, algumas pressões, né, que são inerentes também ao nosso trabalho. E sem ter esse processo de autoconhecimento e de autodesenvolvimento, vamos dizer assim, que o teu trabalho se torna pela metade. Primeiro, porque nós lidamos no dia a dia com pessoas fragilizadas, já com o nosso público que atendemos. Então, a equipe que a gente lidera, de uma certa forma, também acaba sendo afetada por isso, né? Porque lidamos com problemas sociais de um certo tipo. Não é um trabalho, vamos dizer assim, apenas burocrático, onde tu tem papéis, fecha no armário, você vai para casa, esquece. Nós lidamos com pessoas, e quando você lida com pessoas, é difícil fazer essa... É desafiadora, vamos dizer assim, fazer esse processo de fechar uma caixinha e abrir outra. Então, assim, se não tiver esse processo de autodesenvolvimento que te permita também olhar o quanto a história do outro te atravessa, né? O quanto a história daquele paciente, daquele acolhido, daquele cliente que tu atendeu, te atravessa na tua história, nas tuas feridas. Você não tem como também oferecer, ser um farol, vamos dizer assim, para esse caminho que depois o teu cliente assistido é chamado a fazer. Então, o processo de autodesenvolvimento é necessário para isso, né, no meu ponto de vista.
Ótimo, Gils, e é verdade. Quando a gente está trabalhando com organização de terceiro setor, a gente lembra sempre que, às vezes, as pessoas pensam que, por ser um trabalho que envolve voluntariados, não envolva dinheiro, não envolva meta, não envolva uma pressão por entrega. E nós conversávamos nos bastidores do quanto que é importante a gente entender a necessidade dessa humanização, da gente entender que nós somos falhos e precisamos nos desenvolver, como a Deise também vinha falando ali, quando ela traz essa questão de ser mãe, quando ela traz a questão do acolhimento enquanto psicóloga, e a Gilze também dentro desse trabalho dela do dia a dia. E a Silvana, que eu queria também que ela contribuísse aqui para nós, eu queria que ela respondesse um pouco como é que ela vê essa questão da humanização, essa questão do autoconhecimento no desenvolvimento da liderança. Porque essa liderança também precisa se desenvolver até mesmo para se entender e entender o ambiente do negócio onde ela está atuando. Silvana, vem aqui conversar um pouquinho com a gente. Legal, obrigada, Gleibes. Olá, meninas, olá, pessoal. É uma honra também estar aqui com vocês. Eu sei que é uma causa nossa, é um propósito nosso, né? E estar no Maio Humanizado é exercer o nosso propósito na pele o tempo todo, né? Então, obrigada a todos vocês e obrigada a todos que estão aqui nos ouvindo, né? Vamos lá. Também trabalho um bom tempo aí com desenvolvimento humano e organizacional, tanto como consultora, enquanto CLT. Então, eu tive nesses dois papéis, inclusive enquanto liderança, né, para trazer um pouquinho para vocês da minha experiência também, e agora um bom tempo como papel de consultora, né? Mas eu vou pegar um pouquinho da tua fala, né, Gleibes? Quando a gente fala em ser humano, né, esse desenvolvimento da liderança e humanização do trabalho, não dá para nós esquecermos que esse líder, essa líder, também é um ser humano, né? Infelizmente, mas eu acho que está mudando de pouquinho em pouquinho, não sei se vocês concordam comigo, né? Mas os contextos corporativos são contextos muito competitivos. São muito competitivos, né? Existe uma mente muito de competição, e não é uma competição nem boa, é uma competição não boa, disfuncional, se assim a gente pode falar, né? Então, a gente vem nesse contexto, as nossas lideranças vêm nesse contexto tendo que performar o tempo todo, né? Tendo que entregar resultado o tempo todo, né? Eu vou usar um exemplo com vocês que, inclusive, eu usei na nossa conversa aqui nos bastidores também, né? Para mim, a liderança é a salsicha imprensada no cachorro-quente, né, gente? Então, tem a pressão de baixo, tem dos colaboradores de baixo, e tem pressão do pessoal de cima. Então, acaba sendo, estou usando uma metáfora aqui com vocês, tomando a liberdade de atuar como uma salsicha imprensada no cachorro-quente. Não é fácil estar no papel de liderança, né? Liderança é uma missão. Liderança é uma habilidade. Nós sabemos disso, é uma habilidade a ser treinada, né? Então, o que eu percebo muito, enquanto eu tive no papel de gerente de RH, que eu fui, e agora enquanto consultora, que tu tem que performar o tempo todo, então você fica grudada nesse papel, você fica grudado nesse papel e você não tem a oportunidade de mostrar para as pessoas que você é um ser humano. Então, enquanto eu fui líder, e quantas lideranças nós conhecemos que se sentem sozinhos. E não é de balde que nós estamos vendo, né, enquanto liderança, se assim a gente for falar que é a nossa temática hoje, os problemas que as lideranças têm hoje de saúde mental e N outras coisas, né? Então, pessoal, o que eu quero falar para vocês, enquanto minha experiência, enquanto consultora, é que não há humanidade, não há uma liderança humanizada se esse líder ele não se vulnerabilizar. A vulnerabilidade, ela faz com que as pessoas se linkem nessa humanidade compartilhada, nesse sofrimento compartilhado, nessas dores compartilhadas. E atuar na liderança, sim, nós temos muitas dores e muitos sofrimentos, tá? Então, mas como, né? Silvana, como que eu vou me vulnerabilizar? Isso eu ouço de muitos clientes meus, de muitos líderes clientes meus. Silvana, como que eu vou me vulnerabilizar
Se eu me vulnerabilizar, vão achar que sou fraco. Vão achar que eu sou fraca. Então, a lógica hoje, eu acho que o movimento, não tenho certeza absoluta, o movimento vem de encontro nisso, que é trabalhar essa lógica, que para mim é totalmente disfuncional. Quem diz que vulnerabilidade igual a fraqueza, vulnerabilidade igual a fragilidade? A gente só vai conseguir ajudar a liderança ou atuar enquanto líder humanamente se nós nos vulnerabilizarmos, que é o que linka as pessoas. E você trouxe para a gente, né, Silvana, contando um pouquinho da sua experiência, do momento que, quando você se sentia forte, tomava todas as dores da sua equipe, você tinha um resultado e você conseguiu transformar esse resultado totalmente diferente no momento que você começou a se vulnerabilizar e se colocar à disposição para que as outras pessoas pudessem nos ajudar. O Mais Humanizado também fala disso, desse encontro com o outro e permitir que o outro possa nos ajudar. Não foi isso mesmo que você contou para a gente? Sim, senhor. Olha só, gente, ele lembra tudo, olha que delícia. Sim, né? Porque eu não sei se vocês têm, eu acho que sim, essa crença, essa regra de ter que ser perfeito. Né? Se alguém não tiver, ou se quem tiver, por favor, escreve no chat aí pra gente, quem acha que tem que ser perfeito o tempo todo. Né? Tá? Então, interajam aí com a gente, né? Então, eu tinha essa regra, eu tinha essa crença também, esse pressuposto, que enquanto liderança, eu tinha que ser perfeita. Que dó, né? Que dó, isso é doentio, perfeição existe? Não! Ó, o pessoal falando, quem nunca? Então, assim, imagina, isso não existe, gente, né? Então, quanto mais você fica preso nessa regra, nesse pressuposto liderança, de que tu tem que ser perfeito, que tu tem que dar conta de tudo, é contraproducente que eu falo, aí que você não consegue dar conta de tudo, e aí que você fica doente, e aí que você não performa, e a equipe fala, meu Deus, o que esse líder quer de mim? O engajamento fica muito baixo, né? Então, eu comecei a perceber isso dentro de mim, isso foi por consciência mesmo, né? Fui trabalhando as comunidades aqui que a gente pertence, ajuda de colegas também, e eu falei, meu Deus, acho que eu preciso me vulnerabilizar. E foi o que eu fiz na minha última equipe. Eu não consigo, eu não dou conta, eu preciso de ajuda, eu não sei. E foi incrível o resultado. Incrível, porque a minha cabeça contava, né? Silvana, se você fizer isso, meu Deus, o que eles vão pensar de ti? E aí, que eu falei para vocês também no nosso encontro, e quero falar aqui para o pessoal que está nos ouvindo, que é incrível a mágica, que quando a gente se vulnerabiliza, a gente ativa a força do outro. E aí uma mágica louca acontece. Então, eu trago um pouquinho dessa experiência para vocês, porque foi exatamente o que aconteceu comigo, mas é o que eu vejo todos os dias nos meus clientes. Né? Contextos ainda extremamente opressores, aonde o líder ele não tem a chance sequer de se vulnerabilizar. Então, o Mais Humanizado, os nossos trabalhos aqui enquanto desenvolvimento, implantar culturas que deem essa sustentação mais saudável, de performance mais sustentável, de performance mais funcional, é para isso? É para isso, porque senão daqui a pouco, que nem a gente fala aqui na nossa comunidade, daqui a pouco não vai ter gente para trabalhar. E aí, o que a gente vai fazer? E é um grande desafio, né, Silvana? E eu queria também pedir a Deise para contribuir com essa vivência dela enquanto atendimento aí psicológico, que ela falasse um pouquinho desse processo mesmo, desse mundo cada vez mais pressionado por metas e desempenho. Como é que você, Deise, enxerga esse papel do erro no processo do desenvolvimento da liderança? E como é que a gente pode tornar o erro parte de uma cultura organizacional mais humanizada? Eu acredito muito, e algo que eu vivenciei no corporativo, na gestão de times, o trabalho colaborativo. E quando a gente fala do trabalho colaborativo, vai ter erros, faz parte. Mas algo que a gente conversava muito com a equipe, ok, erramos. O que nós vamos fazer a partir de agora para não cometer esse erro? Né? O que é possível ser feito?
E aí algo que é imprescindível é a segurança psicológica. É igual com a criança. Eu tenho filhas. Errou? Ok, errou. Da próxima vez, o que é possível fazer para não cometer isso aqui? Então, dá essa abertura, permitir. Então, vai acontecer. Então, no momento que cometer um erro, uma falha, ou não conseguir fazer, não conseguir startar esse projeto, que esse colaborador, que esse trabalhador se sinta confortável e seguro de expressar sua vulnerabilidade. Eu não consigo, eu não estou dando conta, eu não estou encontrando um meio de startar o projeto, me ajuda. Então, o líder é esse, não é o cargo, não é o crachá, é aquele que se posiciona. Aonde está a sua dúvida? Para ele direcionar, ele acolhe a vulnerabilidade. Isso é claro, tanto nas questões técnicas, enfim, soft skills, enfim, mas também na questão da humanização, no sentido de é um ser humano. Não apenas a gente ter uma relação instrumental. Então, eu só preciso para performar, para entregar a meta. Mas, de repente, aquele colaborador também, ele está com um problema em casa, não consegue resolver uma conversa. O feedback, essa empatia, essa sensibilidade de você enxergar o outro como um ser humano. Quem é? É um pai de família, uma mãe de família? Em que momento da vida está? E, às vezes, é uma conversa, é um momento de expurgar aquilo, já alivia, já dá um... Nossa, me viu, estou sendo vista, e não só pela meta, pela entrega. Então, as questões os fatores psicológicos, eles são de segurança psicológica, eles são fundamentais, de você poder contar. E isso, o líder humanizado, ele não é o bonzinho, que não cobra meta, que não cobra resultado, ele cobra. Nós temos que entregar, é resultado. Mas, algo que eu acho incrível, e de todas as diretoras que eu observei, e gestores, extrai o melhor da pessoa. A gente vai focar nos pontos positivos. E é claro, vamos olhar o gap, mas é o tom. Que tom que eu sinalizo e dou o feedback daquilo que não está legal? O foco é no comportamento a ser ajustado e não no indivíduo. E aí algo que é muito, muito importante, a intenção. No momento que eu vou dar um feedback para um colaborador, para um líder que se sente vulnerável, vamos imaginar uma situação. Um líder da área industrial. Então, ele começou ali a auxiliar, operador 1, 2, líder, supervisor, muitas vezes ali ralando para conquistar aquele cargo. Muitas das competências talvez não tenham. Um excelente técnico. Nós, como consultoras ou gestoras da área de RH, o acolhimento, qual é a vulnerabilidade? E aí entra uma palavrinha que eu sou apaixonada por ser primogênita e pela minha personalidade e vem do corporativo, autorresponsabilidade. Então, por isso que eu falo que não é ser boazinha, a gente acolhe a vulnerabilidade, aonde está ali o gap, o que precisa ajustar, onde eu posso te ajudar, vamos junto, mostra o caminho, quais são as ferramentas, o que é necessário, aí autorresponsabilidade. O que nós vamos fazer com isso para performar, ok? Excelente, é muito bom que a gente consiga ver isso, dessa construção que a gente vai fazendo, a partir do momento que a gente aceita a nossa vulnerabilidade, e eu gostei muito de um comentário que a Andréa colocou que importa essa questão da comunicação assertiva e respeitosa. Esse é sempre o caminho por onde a gente passa. Eu costumo muito falar dentro desse trabalho que eu faço, já tive a oportunidade de ser líder 3 vezes e hoje atuo mais como especialista de DHO, de cultura e de diversidade, que nós precisamos criar esse espaço para que nós possamos ter uma comunicação assertiva e a gente olha sempre para o processo, né? O que deu errado no processo? Não a pessoa que está errada, ela errou o processo, errou a forma de fazer. Como é que a gente pode tornar isso mais leve? Como é que a gente pode aprender? Foi isso que a Daisy trouxe para nós. E eu queria também trazer essa questão do aprendizado, essa questão de diferenciar esse conceito do que é processo, do que é aquilo que pertence à empresa, daquilo que pertence à pessoa, para a Gilze. Por quê? Como é que, Gilze, você percebe essa importância da gente diferenciar e da gente respeitar os contextos dessa vida pessoal e profissional que às vezes tem peso, né, no nosso trabalho, seja ele numa organização de terceiro setor, seja numa organização privada, e puxar especialmente para esse painel maravilhoso que nós estamos falando aqui, para as mulheres.
Porque as mulheres têm uma dupla, tripla, quádrupla jornada que acaba contribuindo. E nós temos diversas líderes que trabalham no dia a dia e também têm que apresentar esse resultado no dia a dia. O que essas mulheres podem nos ensinar e como é que você percebe essa importância de diferenciação aí do contexto pessoal e profissional? Bom, falando isso, eu estava pensando nisso bem na fala da Silvana, né? Quando a Silvana estava falando nesse momento da vulnerabilidade, né? Da questão assim, da gente se sentir forte, se cobrar, né? Por ser forte o tempo todo. E mulheres mais ainda, eu diria, porque acho que vem no chip do nosso DNA, né? Da questão da responsabilidade, da questão da cobrança social ligada à mulher. E pelo fato dela ser também um ser que tem habilidades, vamos dizer assim, multitarefa, né? De multitarefas, ele tem, assim, se fala muito da mulher que é forte, mas essa mulher também é frágil em muitos momentos. E quando ela é frágil, não sempre encontra pessoas, espaços ou contextos onde ela possa se revelar na sua fragilidade. E no trabalho, geralmente, é o lugar em que ela menos revela isso, porque em casa, ou com as amigas, ou no espaço terapêutico, é mais fácil você fazer isso. Mas dentro do trabalho, principalmente uma mulher que é líder, a cobrança muitas vezes é redobrada, né? Enquanto que de um homem, muitas vezes, se tem determinadas atitudes que são vistas como naturais, a mulher tem que fazer, muitas vezes, um esforço triplo ou quádruplo, muitas vezes. Então, isso acaba gerando uma pressão, vamos dizer assim, e pouco espaço para que ela possa, de fato, mostrar essa vulnerabilidade, por medo de ser despedida do trabalho, ou por medo de não ser levada a sério naquilo que ela fala, no que ela, muitas vezes, no feedback que ela tem que dar, né, para alguém. Então, assim, muitas vezes acontece esse tipo de situações. Eu, assim, enquanto mulher do terceiro setor, eu tenho vivido algumas situações específicas na região onde eu atuo. Tem lugares, por exemplo, em alguns municípios onde eu tive que me relacionar com algumas pessoas, onde era uma cultura em que preferiam que fosse um homem o líder a fazer uma proposta de negociação e não uma mulher. Então, foram momentos bem desafiadores, né? Momentos bem desafiadores, porém de grande aprendizado também, porque, no mesmo tempo, me fortaleceram em determinados contextos e me permitiram separar aquilo que era o contexto externo, onde eu estava atuando naquele momento, daquilo que era a minha atuação. E a questão assim, de ter o equilíbrio entre a vida profissional e a vida pessoal é um grande desafio, até hoje. Eu digo assim, hoje minhas filhas são casadas, tenho netos, minha filha já é 23 anos, então, assim, hoje são adultas, mas o desafio ainda permanece. Porém, eu penso assim, uma coisa que, para mim, pelo menos, fez uma grande diferença, eu vejo isso em muitas outras mulheres e pessoas assim, que são líderes, né? Em diversas situações, em diversos contextos. A primeira coisa que eu penso que é importante é se conectar consigo mesmo, com o teu ser, com aquilo que te dá prazer de fazer, com aquilo que te permite dizer eu me enxergo nisso, eu me enxergo fazendo isso, eu me enxergo vivenciando isso. Quando a gente se conecta consigo mesma e consegue estar bem consigo, com a sua autenticidade, com aquilo que te faz brilhar os olhos, aí qualquer espaço que você ocupa, você é você mesma, consegue ser si mesma. Então, assim, eu penso que a sobrecarga existe, claro que existe, porque é parte da vida, né? Vamos dizer assim, é parte da vida, a gente tem que lidar com muitas atividades, com muitas pessoas, com situações, às vezes, problemáticas, mas eu penso que o que faz a diferença é você não se perder de você mesma. Quando a Silvana falava de vulnerabilidade é não se perder de si mesma, ter a coragem de se olhar com aquilo que eu tenho de bom, mas também com aquilo que me deixa vulnerabilizada, que não é ruim, me deixa mais humana. Então, assim, o líder que se expõe, eu vivenciei muito isso na pandemia, por exemplo. Na pandemia, nós tivemos que fechar algum serviço da nossa instituição, mas a grande maioria dos nossos serviços permaneceram abertos. Então, eu fui aquela líder que
fez questão, eu dizia assim uma frase, não quero perder ninguém do meu time. Eu me sentia quase que um soldado naquele momento. Então, só que depois, assim, eu cuidei de todo mundo, de todo mundo. Quando a pandemia já acabou no final, virou o ano, eu caí. Aí eu adoeci. Então, assim, aquilo para mim foi emblemático. Só que a equipe me sustentou naquele momento. A equipe me apoiou, me deu suporte. Então, isso eu acho que é maravilhoso. Isso que eu acho maravilhoso. E isso me permitiu verificar que quando você não está bem, você não é obrigado a dar 100%. Você naquele dia pode dar 50%, mas dando o seu máximo. E a gente tem que ter esse olhar, não só consigo mesmo, mas também com o nosso colaborador. Eu aprendi isso na pandemia. Eu tinha pessoas lá na equipe que às vezes eu não estava bem, tinha perdido um parente naquele momento. E eu dizia para ela, ok, vai para casa, amanhã a gente conversa. Então, vai para casa. E ela ia lá comigo para chorar, para desabafar, para conversar. Naquele momento, ela não tinha condições. Naquele dia, ela me deu 10%, e foi muito. Mas no dia seguinte, ela me deu 200%, porque ela se sentiu super acolhida, né? Então, isso que vale a pena. Eu acho que quando a gente consegue fazer isso conosco mesmo, com a nossa pessoa, com a nossa fragilidade, eu acho que a gente consegue olhar isso no outro, saber reconhecer isso no outro, né? Então, isso eu acho que é muito, muito valioso, né? E faz parte desse processo de humanização, né? Sem isso não há humanização, gente. Verdade, muito obrigado. Eu fiquei muito impressionado com esse comentário que você trouxe sobre a definição. Muitas pessoas falando aqui no nosso chat que vulnerabilidade é não se perder de si mesmo, né, Deise, que quer contribuir também com essa fala. Fica à vontade. Sim, sim. É algo que é muito importante, que a gente vem observando, porque a cultura, na verdade, ela vai moldando as pessoas. E algo que eu venho observando muito na mentoria, no coach, o quanto as pessoas estão adoecidas, se tornando aquilo que elas não são, aquilo que elas não acreditam, para manter o cargo, para manter o emprego, para agradar o gestor, agradar no sentido de se eu fizer diferente, se eu contrariar, vai dar ruim, sabe? É muito triste, e aí você vai observando o quanto que essa pessoa vai adoecendo, ela vai perdendo, quebra a identidade da pessoa, literalmente, assim, ela fica destruída. Isso quando não tem as questões de assédio moral, que aí a gente olhando com um olhar, né, profissional da psicologia, e os números mostram, olha o Brasil, a situação é global, mas ansiedade, depressão, e eu tenho, assim, pacientes, eu tenho coaches, eu tenho pessoas próximas da família, amigas com crises, e chegaram a pedir demissão, porque estava insustentável a relação. Assédio mesmo, é algo assim agressivo. E às vezes a gente fala assim, são empresas pequenininhas, empresas pequenas, empresas gigantes, que se a gente falasse o nome, não é ético, jamais falaria, e você fala, não é possível, eu consumo, você consome, como isso pode acontecer? Então é algo muito sério, é algo muito delicado e que precisa ser visto, precisa ser falado, porque a pessoa muitas vezes pega um homem, um pai de família, é arrimo da casa, tem boleto para pagar, tem as crianças para sustentar, seus sonhos, né? Então a gente vem observando isso e hoje eu atendo inclusive 2 que desencadearam, afastado pelo INSS, desencadeou pânico, depressão, crises de ansiedade, depressão, pânico, por conta do assédio que sofreu no local de trabalho. E algo muito interessante, mesmo depois que eles saem, todos os casos que eu venho acompanhando, mesmo depois que eles saem do ambiente, pediu demissão, saiu, passou 1 ano, 2 anos, já está em outro movimento, ele fica um resquício, mexe na autoestima, mexe na questão de autoconfiança, de sonhos, de enfrentar novos projetos, é algo assim, reverbera por muito tempo.
Muito bom, Deise. E eu queria pedir a Silvana também para contribuir sobre esse tema, fazendo uma pergunta para você. Tá, Silvana, nessa trajetória que você tem feito de desenvolvimento de liderança, como é que você enxerga que nós, enquanto formadores, enquanto parte aqui das pessoas que colaboram para que a liderança possa se desenvolver, não só puramente técnica, mas também num comportamento, como é que a gente pode fazer essa virada cultural para que a gente abrace a questão da porcentagem que cada pessoa pode entregar? Achei muito interessante que vocês trouxeram assim, às vezes alguém hoje vai entregar 20% e esse é o 100% dela. Amanhã ela vai entregar 200%, porque a gente não teve aquele momento de se acolher e a gente precisava ser acolhido. Como é que você tem feito esse trabalho? Como é que a gente pode apoiar boa prática para apoiar esse desenvolvimento dessas lideranças para entenderem essa questão? Boa pergunta. Richard Barrett fala que a cultura de uma empresa ela é refletida através dos valores pessoais dos seus líderes. Tá? Também um dos grandes estudiosos, enfim, né, de cultura organizacional. E aí, por que eu estou falando isso para vocês? Nós temos uma missão, né, pessoal, enquanto nós trabalhamos aqui com desenvolvimento humano e organizacional, de trazer, de tentar trazer para a consciência dessas lideranças o que é realmente importante para elas. O que eu percebo, né? Uma baixa clareza do que o que é realmente importante para eles enquanto líder. Eu sei que é uma palavra que a gente não gosta muito de utilizar, mas realmente qual é o propósito dele enquanto líder? E se ele quer estar nesse papel? Porque é um papel desafiador e extremamente trabalhoso, né? Então, eu percebo nas minhas andanças por aí, eu falo andanças mesmo, que o meu maior papel é: o que é importante para você? Tá, isso é importante para mim. Tu tem clareza disso? Ok. E como que você pode levar isso para o teu papel de liderança, né? Eu estou batendo muito nessa tecla e teve aqui também um comentário, deixa eu tomar a liberdade de falar aqui também, do CD Vertuan. Infelizmente, algumas pessoas ainda usam máscaras. Isso, obrigada, Gleibs. Tem uma outra persona para um ambiente de trabalho. Gente, máscaras faz parte, personas fazem parte do teatro nosso do dia a dia, né? O que a gente não pode perder, o que a liderança não pode perder, que é o tema hoje do nosso painel, é o que é importante para ele, o que é importante para ela e como ele pode utilizar nessa persona, como ele pode utilizar nessa máscara, e como ele pode utilizar no papel dele, né? Porque quando a liderança tem uma baixa clareza realmente do que é importante para ela e qual é o propósito dela, ela fica sob o controle de um monte de outra coisa, menos daquilo que é importante. Então, respondendo a tua pergunta, querido, para mim hoje é o maior desafio, porque todos os líderes vivem no automático, a ponto de chegar e falar, Silvana, do que você está falando mesmo? Valor? O que é importante para mim? Como assim? O que é importante para a empresa? Não, amigo, amiga. O que é importante para a empresa? O que é importante para ti? Então, assim, extrair, fazer assim para falar o que é importante. Então, nosso maior desafio, para mim, não sei se faz sentido para vocês, pessoal, escrevam aí, o que é importante para ti, né? E isso se reflete nas culturas. Porque a cultura, ela reflete esses valores das pessoas, das interações das pessoas, das relações das pessoas. Então, é um grande desafio, é um grande trabalho, mas é lindo também quando eles tomam consciência disso. Tipo, nossa, esse é o meu propósito, isso é importante para mim, que daí eles acabam saindo, né, sabe, do controle de N outras variáveis e começam realmente a trazer esses valores para o papel deles. Que é um papel maravilhoso, né, mas que demanda bastante. Né? É extremamente desafiador, né? Se a gente for falar em cultura de humanização, em liderança humanizada, tem essa questão de você entrar em contato com os teus valores pessoais. Isso é, gente, cultura. E eles são os responsáveis, a gente sabe, por toda essa modelagem. Né? Então,
Respondendo a sua pergunta, querido, esse é o meu maior desafio, mas é lindo quando os líderes se permitem falar disso, né? E que isso fica claro, tá? Então, eu percebo, assim, que as ações são mais funcionais, que as decisões são mais funcionais, que os comportamentos são muito mais funcionais, menos doença, um monte de coisa que a gente já sabe também, né? Tá? E a gente começa a formar novas gerações, que a gente discutiu muito, né? Que as gerações, elas acabam se espelhando em nós. Se nós temos um espelho onde os valores da liderança são os valores vividos, porque tem aquela grande questão, para nós que estamos aí sempre em contato com os estudos de cultura organizacional, tem aqueles valores que eles definem lá, bonito, né? Que faz parte lá daqueles projetos de qualidade, colocam nas paredes, colocam em placas, mas não vivenciam no dia a dia. Quando a gente vai fazer mesmo a entrevista, quando a gente está vivenciando, faz uma observação ali no dia a dia, a gente percebe que não tem no dia a dia. E muitos desses jovens estão olhando para os seus pais que estão trabalhando, vendo eles adoecendo, e a gente não está conseguindo mais pessoas para poderem entrar nesse trabalho aí, porque essa geração acaba não querendo trabalhar. E aí a gente acaba sempre colocando assim, a culpa é sempre da próxima geração, nunca é da nossa. E eu queria que a Gilson também falasse um pouquinho sobre isso, sobre a importância de nós darmos aí essa vivência, trazer os nossos valores para o dia a dia, para formar também novas pessoas que possam trabalhar no mundo mais humanizado. Principalmente nessa experiência dela, que já está numa outra fase da vida, já tem filho, já tem neto. Como é que você vê isso, Gilson? Como é que a gente pode trazer isso também para a vivência da nossa liderança? Bom, eu estou nessa fase, inclusive, no trabalho, Gleice, no sentido assim de hoje está me preocupando, por exemplo, muito em formar as novas lideranças e principalmente trabalhar com jovens, né? Porque a maioria, muitas pessoas, vamos dizer assim, da nossa organização hoje, por exemplo, estão numa faixa etária muito próxima da minha, né? 40, 50, 60 mais. Então, assim, estamos nessa fase de, vamos dizer assim, da experiência. E aí, o que acontece? E estamos lidando hoje com pessoas que estão nessa faixa de 30, 20, né, 20 e poucos. Então, assim, é um desafio diário, porque as novas gerações olham para quem está mais tempo com aquele olhar de buscar e identificar quais são os valores, o que fez eles permanecerem naquela organização por tanto tempo, né? Então, enquanto que eles hoje querem trabalhar e ficar em um trabalho, até aquele trabalho fazer sentido para eles, ou satisfazer as necessidades que eles enxergam naquele momento. Então, assim, hoje na nossa instituição a gente costuma fazer até uma dinâmica sistêmica, muitas vezes, onde a gente faz um trabalho de reconhecer tanto aqueles que vieram antes, que começaram, né, os colaboradores da primeira hora, né, que a gente costuma chamar, né, que construíram, né, com toda a sua experiência, sua bagagem, com o pouco que tinha, né, lá atrás, 30, 20 anos atrás, construíram aquela organização, aquela empresa e deram o melhor de si, né, fizeram o melhor que podia com aquilo que eles tinham à disposição. E as novas gerações, onde o mundo está aberto, onde tem acesso a muito recurso, tem uma capacidade de flexibilização muito grande, de capacidade de, vamos dizer assim, de inclusive olhar para o autocuidado, coisa que as gerações da minha idade não têm, porque enxergam o trabalho trabalho também fadiga, é sacrifício, trabalhar tantas horas até em excesso sem se preocupar, ou seja, as novas gerações não são muitos assim. Então, assim, eu vejo hoje, eu estou aprendendo com os meus colegas mais jovens a respeitar o tempo, por exemplo, da pausa do almoço, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Então, assim, hoje, assim, são coisinhas simples, mas que hoje assim, eu fico sorrindo com isso, mas no início me incomodava. No início, quando eles chegaram, me incomodava, porque eu achava que aquilo não era engajamento com a nossa causa, e não era, porque eles são super engajados, às vezes muito mais do que daqueles que têm 30 anos na casa, só que de forma diferente. Então, assim, o que eu vejo? Hoje somos desafiados se queremos transmitir essa liderança humanizada, a identificar primeiro que eles não vão ser líderes humanizados como nós.
que viemos de uma outra geração. Então, vamos fazer isso de uma forma diferente de nós. E a primeira coisa é já colocar essa diferença. E a segunda coisa, que a gente também pode aprender muito com eles, porque ao passo que nós deixamos muita coisa para eles, eles também, os jovens, têm que ser gratos por aqueles que chegaram antes deles, porque, querendo ou não, se a organização, a empresa hoje existe, é graças a essas pessoas que se doaram, que trabalharam, né, que deram o melhor de si. E também os jovens de hoje são chamados são convidados, eu diria, a saber que tipo de legado eu quero deixar para as próximas gerações. Que ele também está deixando algo de si no lugar onde ele está. Ele está deixando sua capacidade, sua habilidade, sua vulnerabilidade, sua humanidade. Então, assim, eu penso que quando a gente consegue construir esse diálogo, o líder humanizado está construindo pontes, né? E não está construindo a geração de uma época com a geração de hoje. Hoje se fala muito de uma forma muito, vamos dizer assim, separar e dividir. Eu acho que se a gente quer uma humanização, a gente tem que acolher o diferente, tem que acolher quem pensa diferente, tem que dialogar com quem pensa diferente. Esse é o desafio para todos. Esse é o desafio para todos. Então, eu vejo muito assim nesse sentido, nessa olhar onde que a gente se encontra. E a gente se encontra naquilo que se falava anteriormente, nos valores. Nos encontramos nos valores, né? Eu posso ter a minha personalidade, posso ter o meu jeito de trabalho, mas a gente se encontra nos valores, né? E os valores que nos mantêm unidos em prol do mesmo propósito, de uma mesma missão institucional, né? Então, e quando isso se insere dentro de uma lógica pessoal, melhor ainda, né? Porque nós estamos também promovendo a evolução daquele ser humano, não só daquele profissional. Então, a gente está também contribuindo com a evolução também das pessoas, não só do profissional. Verdade, Gilce. E eu achei super interessante que tem um comentário do Cleverson que está lá em cima, tá assim: hoje cuidar de pessoas, né, que é o desafio. Ele é gestor de 43 pessoas, ele busca conversar diariamente e participar da vida do colaborador interno e externo das empresas. E eu queria pedir para a Deise também comentar aqui comigo. Deise, essa questão de ser líder é muito mais do que só exercer a questão do poder autoritário, né? Às vezes é preciso negociar, às vezes é preciso conhecer as pessoas. E é engraçado, depois a Deise, eu também queria que a Silvana complementasse o quanto que é importante, na prática, conhecer as pessoas e também conectá-las com esse conhecimento. Porque às vezes quando a gente está fazendo treinamento de pessoas, né, que é aquele team build, quando a gente está fazendo treinamento de equipe, a gente começa a perguntar assim: você sabia que a Silvana tem filho? Aí a pessoa pensa assim: não. Aí as pessoas começam a se conectar, são valores, são situações, são momentos de vida que a gente vive que nos humanizam e que nos aproximam. E isso também gera resultado, porque quando a gente está falando de mais humanizado, né, Deise, parece que a gente está falando só daquilo que está dentro do nosso coração, daquilo que a gente sente, que a gente quer bem. Não é. Se a gente está com as nossas emoções equilibradas, nós conseguimos também atingir os resultados da organização. Fica à vontade, Deise, para contribuir. Super concordo, Glebs, com a sua fala. Faz todo sentido. Tem uma frase que eu gosto, walk the talk. Ela está muito conectado. Eu vou pregar, fazer aquilo que de fato que eu acredito. Então, é ser referência, é a gente ser referência. E quando a gente fala de ser referência como ser humano, como mãe, como líder, como consultora, não quer dizer que eu não vá errar. Eu vou errar. Se eu estou no ringue da vida, no protagonismo da vida, eu vou errar. Porém, eu me esforço todos os dias, ou a pessoa que já tem essa consciência, eu me esforço todos os dias para eu aplicar e fazer aquilo que eu prego, aquilo que muitas vezes está lá na missão, visão, valores, aquilo que foi discutido na reunião de alinhamento. Então, a gente se esforça e a equipe vai observar isso. Então, essa autenticidade de você, de fato, ser aquilo que você prega, de você puxar esse movimento, é pelo exemplo. A gente arrasta pelo exemplo, a gente movimenta pelo exemplo. Aquilo que é verdade. Tem até alguns dizeres, fala, a energia chega antes, porque
aquilo que você fala, aquilo que você acredita vem de dentro, é na execução, você acredita, tem um propósito, tem uma missão, os olhos brilham, não é? Quando a gente gosta e acredita. E isso para tudo, um projeto, dependendo do projeto, enfim, a meta, se o time não comprar, se o líder não comprar, ele vai até ali falando muito bem, mas se ele não comprou, se não tem brilho nos olhos, se não faz sentido, foi o top-down, o time percebe. Então, essa autenticidade ela é fundamental no sentido de fato, fazer aquilo que a gente acredita, aquilo que de fato faz sentido. E uma coisa que eu acho assim muito que é fundamental, respeito é base em qualquer relação conjugal, de amizade, é base, alicerce, né? Independente, a gente fala muito de diversidade, agora vindo diversidade geracional, a gente está com 3, 4, 5 gerações em uma organização, é complexo, mas se a gente respeito, escuta ativa, empatia, deixa eu entender como você funciona, como que era, como que agora, sabe? Essa flexibilidade, o interesse genuíno em querer aprender, humildade para aprender. A pessoa pode ter 50, 60, 70 anos, humildade para aprender. O jovem aprendiz de 17, humildade para aprender. Então, eu acho que isso funciona muito bem, o respeito, a humildade, e algo que eu aprecio nos bons líderes, e assim, eu tive uma líder que, nossa, encanta. Quando transborda generosidade, não é só generosidade no mérito, no salário, não, sabe? Em tudo, um projeto. Nossa, você exaltar a pessoa da equipe que fez, para você não ficar com os méritos só para você, sabe? Que transborda generosidade em tudo. Nossa, ela não tá legal. Olha, hoje, enfim, uma situação difícil, como a Jussi comentou aqui, pode ir para casa. Então, assim, é ter o bom senso. Então, esse transbordo de generosidade, ele vai reverberar muito positivamente nesse colaborador, que depois ele vai produzir muito mais, porque entra a gratidão, né? A admiração e a gratidão por esse líder. Silvana, fica à vontade também para contribuir. Como é que essa questão de conhecer os nossos pares, ela é importante também no momento de treinar os nossos líderes, né, para que eles se autoconheçam e até mesmo se suportem, suportar mesmo, dar suporte um ao outro nessa ação do dia a dia. Legal. Nossa, muito bom, Deise, muito bom, gostei. Vamos lá, senhor Gleibes. Olha só, antigamente o trabalho, né, e a gente até conversou sobre isso, né, Gilce? O trabalho, ele era a nossa vida, né? Então, contexto, trabalho e vida estava numa simbiose, porque era cultural, era aquele contexto, enfim, era aquela época. Era assim, trabalho era a minha vida, então por isso toda entrega, por isso que tem todas as críticas hoje, é importante a gente olhar para esse lado também, porque o mundo do trabalho está mudando, gente, pelo amor de Deus. Eu falo, a questão está instaurada, ficar reclamando não vai adiantar, o que a gente pode fazer? Mas enfim, então, o trabalho era a nossa vida. O meu pai, meu Deus, ele saía às 4 horas da manhã e chegava às 8 horas da noite, top, nossa, como trabalha, tal, provedor. E é mesmo, mas assim, um desgaste surreal, né? Hoje, pessoal, não sei se vocês concordam comigo ou não, mas assim, o trabalho, ele não é a vida. O trabalho, ele faz parte da vida. Né? Tudo bem que as pessoas ficam lá normalmente 8, 9, 10, 12, dependendo da empresa, né? Porque tem metas, né? Um monte de coisa que a gente precisa entregar. Mas o trabalho hoje ele vem sendo a relação dele com a vida nossa, ele é um contexto. Ele é um dos contextos, ele não é o contexto, né? Então, essa tua pergunta, Gleides, ela faz muito sentido, porque assim, qual é o problema de um líder chegar e perguntar para um colaborador dele como que está a filha dele, como é que está a vida dele? Porque assim, a vida dele é maior que o trabalho. Né? Só que ainda, de novo, gente, qual é a lógica que ainda está operando? Né? E que as pessoas querem voltar nessa coisa comando, controle, o trabalho é a vida.
A gente precisa começar a entender que as coisas mudaram, não é que as coisas estão mudando, as coisas já mudaram, né? A gente Então, até esqueceu, né, Silvana, que durante a pandemia se confundiu muito a vida profissional e a vida pessoal da pessoa, porque estava todo mundo em casa, trabalhando de todo casa, mundo em e a gente casa. esqueceu isso de novo. A gente começa a voltar de novo para as empresas, que é um movimento que muitas empresas têm feito, e a gente volta de novo a querer colocar numa caixinha a vida profissional, na outra caixinha a vida pessoal. Né? Muito bem colocado, Gleibs, né? Ele caiu, mas ele já volta. Então, muito bem colocado. Então, assim, gente, a gente precisa começar a entender que as coisas mudaram, né? E a pandemia, ela acelerou isso conforme que você estava falando, né? Então, conhecer... Primeiro, vamos lá. Entrar em contato com a sua humanidade, entender que tu, líder, é um ser humano, primeiro passo. Se autoconhecer e tomar consciência dos seus valores, para mim, é o primeiro passo. Porque senão eu não vou conseguir olhar para o meu colaborador e falar: oi, tudo bem? Como é que está sua esposa? Como é que está seu filho? Eu olhei para você hoje, não achei você com uma carinha muito boa. Quer conversar? Ou, nossa, você está tão feliz hoje, me conta o que aconteceu. Né, gente? Então, de novo, eu sempre falo, essa humanidade compartilhada, saber que nós não somos só líderes, não somos só consultores, mas nós também somos pessoas, né, Daisy, Gils e Gleibs, que a gente tem família, que a gente tem filhos. É isso que conecta a gente, né? É isso que conecta a gente. Então, de novo, eu questiono aqui a lógica de comando-controle, de eu não posso... Imagina perguntar para o meu colaborador do filho dele o que ele vai achar. O que ele vai achar? Que você está preocupado com ele, que você quer saber da vida dele, e que vocês podem trocar, que vocês podem conversar, né? Não precisa ser amigo do teu colaborador. Eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Vocês me dão liberdade? Eu vou contar uma coisa que aconteceu comigo, e isso eu levo para o ambiente de trabalho aqui, linkando. Minha filha, um dia, se chama Bárbara, ela tem 15 anos. Ela chegou para mim: mamãe, você é minha amiga? E aí, pessoal, o que vocês acham que eu respondi para ela? Eu respondi: não! Não! Eu não sou sua amiga. Na hora, o meu coração ficou desse tamanho. Ela olhou para mim assim, com uma cara tipo de desapontada, né? Porque ela tinha expectativa que eu respondesse que eu era amiga dela. Uma cara desapontada que, como assim? Você não é minha amiga? Não, enquanto mãe, a relação que eu tenho com ela é de mãe. É sempre a relação, né, pessoal? A relação que eu tenho com ela é de mãe. Eu não sou amiga dela, mas eu estou amiga dela várias vezes. Se eu for amiga dela o tempo todo, meu Deus, não vai dar, a relação vai mudar, eu vou perder minha autoridade. Pegue esse exemplo e põe para os líderes. Líder, você é meu amigo? Não. Não, não. Quando a empresa fala que é uma grande família, me dá ruim. Não, eu não sou seu amigo. Né? Ou aquela concepção, né, Silvana, de a Silvana é a minha gerente, ela me acolheu no meu primeiro emprego, ela é minha mãe. Isso me dói também, porque a pessoa pensa que é mãe. Não, não é mãe, ela é sua gerente ali naquele momento. Não, o Gleibs foi o meu primeiro gestor, ele é o meu pai dentro da organização. Não sou seu gestor. Senão se confunde o papel e a gente se perde. E é preciso falar isso também, muito importante. Isso precisa deixar claro, gente, para os nossos liderados, entendeu? Como eu deixei claro para minha filha. O colaborador, o liderado, vai olhar para a tua cara e vai fazer essa cara de desapontamento mesmo, né? Mas são relações, então não são amigo. Não são. Líder, liderado não são amigos, tá, gente? Eu sei que dói isso quando eu falo, né? Quando eu falo isso nos meus treinamentos, nos meos desenvolvimentos com os líderes ficam com o olho desse tamanho. Eu falo, não, mas calma, tu não é. Tu de vez em quando está. Porque sim, nós precisamos estar amigos. Eu preciso estar amiga da minha filha. Eu preciso estar amigo do meu liderado, inclusive para eu exercer a minha humanidade.
Então, fica uma sugestão aí para os líderes, né, e para quem cuida de líderes, proporcionem momentos, ensine-os, né, porque esse é o nosso papel de educação, inclusive, a eles estarem amigos deles, serem amigos deles, e estarem amigos, muitas vezes, dos seus colaboradores. Isso faz toda a diferença. Verdade, Silvana. Eu coloquei aqui, fui pegando a sua fala, eu trouxe aqui que o primeiro passo é o autoconhecimento, o segundo passo é ir de encontro ao outro, e um terceiro passo é incentivar que as pessoas da equipe acolham uns aos outros, para que a gente possa ter esses momentos onde a gente possa se conhecer, se reconhecer e se conectar, e ao mesmo tempo ter esses espaços claros de quem faz o quê, de qual é a responsabilidade de cada um. E, Gils, isso é muito importante também na organização de terceiro setor, não é? Quando a gente começa a definir os papéis, quando a gente começa a colocar uma estruturação de processo, para que a gente saiba até mesmo assim, onde é que o processo não deu certo, onde é que isso deu errado. A ausência de processos quebra as empresas privadas e quebra também as empresas de organização de terceiro setor, porque a gente precisa ter um foco na responsabilização, a gente precisa ter um foco de entendimento correto, é preciso ter essa organização, não é? Sim, com certeza. É um processo assim, eu digo sempre que a disciplina, a ordem, vamos dizer assim, os processos, quando você não tem, olha do lado como se fosse alguma coisa que te restringe, só você vai olhar o lado negativo dela. Mas depois, quando você começa, você percebe que aquilo vai te dar uma direção e te permite canalizar melhor as energias. Então, assim, quando você tem que se preocupar menos em organizar, por exemplo, os processos te facilitam a gestão das tarefas, vamos dizer assim, nas atribuições de cada um, né? Na responsabilidade de cada um. Você tem o tempo para poder também focar naquilo que é mais importante, que são as pessoas. Então, fazer todo esse processo de engajamento, de prática, de vivência também dos valores, é possível quando você também tem todo um sistema organizado que funciona adequadamente. E aí, assim, você previne burnout, né? Você previne sobrecarga de trabalho, você pode prevenir também sobreposições também de trabalho, né? Onde um interfere, então minimiza também, previne conflitos dentro da equipe, porque no momento em que... Melhora a comunicação, né, Gilce? Melhora a comunicação, com certeza. A gente está, assim, quando a organização, nesse momento, nós estamos já há algum tempo fazendo toda uma gestão, né, de mudança, onde estamos organizando os processos da organização de trabalho, né, com os devidos fluxos, né, atribuições de cada um. É algo novo, para nós é algo novo. Porém, no início foi difícil. Claro, foi difícil porque você sai de um modelo, vamos dizer assim, mais familiar, informal, mas que tinha formalidade, na verdade, em outro modelo onde você tem que ter toda uma série de regras que são necessárias para direcionar melhor naquilo que tu está fazendo, né? Então, te permite, do lado, distribuir também a carga do trabalho, distribuir a responsabilidade, né, do trabalho, e te permite também destacar e valorizar mais também a autonomia também dos teus colaboradores, né? A gente está com um projeto nesse momento aplicando na prática o tema da segurança psicológica, né, no trabalho que a gente está fazendo com nossos acolhidos em tratamento da dependência química, mas tivemos que fazer primeiro com a nossa equipe. Então, assim, quando a gente começou a fazer com a equipe, se você vai hoje naquela unidade, você percebe como é diferente a forma dele se relacionar, de se comunicar, né? É como se mudou muita coisa. E na hora que a equipe faz aquilo, o nosso público está fazendo também. Eles estão decidindo qual é o ambiente que a gente quer aqui dentro. Qual é o ambiente que a gente quer? Qual é o clima que a gente quer dentro? Então, assim, esse processo de organização, essa organização de processos nos possibilitou também fazer isso, né? Porque no momento em que a gente definiu claro qual era o papel de cada um, quais eram os fluxos de trabalho, onde me compete, né, até onde vai a minha responsabilidade, a minha autonomia, fez com que também aquela pessoa
se apoderasse mais daquilo que lhe cabe e tirasse fora os seus recursos. Pode ser mais criativa, né? Pode ser mais ousada em inovar, em trazer as suas sugestões, em contribuir, por exemplo, com a sua experiência, né? Que está mais tempo, vai contribuir com a sua experiência. E quem está chegando agora vai trazer inovação, vai trazer uma forma nova de pensar, dizendo, olha, mas hoje não se pode mais trabalhar como a gente trabalhava 20 anos atrás, precisamos melhorar, podemos manter assim, aquilo que é o nosso método de trabalho, os valores, mas a gente precisa modificar a forma como nós vamos propor esses valores ao outro. Então, assim, eu vi que teve uma colega nos comentários que falava que hoje temos o problema que os jovens não respeitam, né? Aí eu trago, assim, muitas vezes falo isso com a nossa equipe, então eu digo, mas qual é a forma de respeito que a gente dá e qual é o entendimento de respeito que eu tenho e que o outro tem? Porque os jovens de hoje têm uma outra percepção de respeito da nossa geração. Então, assim, e aí, a partir disso, a gente dá um respeito. Para nós, pode ser que o respeito seja ligado mais a uma questão de autoridade, né? Do respeitar o mais velho, ele que sabe tudo. Os jovens de hoje sabem, às vezes, muito mais do que os seus pais, porque já vem com um tema já pronto para nós, só vem para nós, só para validar, né? Os filhos, geralmente, vêm para validar, está certo aquilo que eu vi lá na internet, por exemplo. Então, não é diferente hoje, né? No trabalho, a gente perceber isso, né? Às vezes, o jovem vem cheio de gás, cheio de energia, né? Então, vem com uma proposta que está mais tempo diz, peraí, tu é louco te propor uma coisa dessa, nunca fizemos isso. Então, assim, não, aqui tudo tem que funcionar dessa forma. Não, peraí. Funcionava desta forma, mas agora também podemos escolher um outro caminho, né? Que também pode ser válido. Então, assim, podemos testar, né? Acho que uma palavra-chave hoje é testar. Não ter medo de testar, de experimentar. Então, eu digo sempre que, como boa italiana, Glebs, eu falo sempre assim, que é uma mesa posta, né? Com vários pratos, onde todos somos chamados a nos nutrirmos, né? Daquilo que nos faz bem. Então, nesta mesa posta, eu posso ter um prato preferido da minha avó, né? Eu posso ter a comida do iFood, por exemplo, sem fazer um hambúrguer, por exemplo. Então, assim, eu posso ter de tudo, né? E nesse de tudo, eu posso experimentar, né? Sem medo, né? Posso experimentar com a possibilidade de ampliar a minha perspectiva, ampliar as perspectivas. Eu penso que esse é um outro desafio que, se queremos ter lideranças humanizadas, humanizar o trabalho, a gente não pode ter medo de ampliar as perspectivas, né? E quando a gente fala perspectiva, não é só mental, é também emocional, né? Do coração. Então, não pode ter humanização do trabalho se a gente não amplia as nossas perspectivas, se abre o olhar, se expõe assim, emocionalmente também. Eu sempre dizia isso também para os colaboradores, que eu não era amiga delas, mas eu dizia porque eu queria perder a minha liberdade de fazer uma intervenção. Eu não queria ser justa. Eu queria ser justa. Então, assim, sempre me preocupou ser justa, né, nas minhas intervenções. Então, hoje eu sou reconhecida como justa, mas por quê? E o que é justo, né? De acordo com o olhar de cada um, não é, Gilze? E a gente tem trabalhado muito aí com essa questão de olhar para o fórum final ali, que a gente olha para o fórum econômico que está lá falando que a gente tem que ter uma competência de análise crítica, que a gente tem que trazer novas coisas, e os jovens trazem isso e a gente pode, não é? E aí a gente vai chegando aqui no final, eu queria pedir para vocês, qual é a frase que vocês deixariam aí para a formação de liderança, para que eles possam se tornar mais humanizados aí? Deise, quer começar? Para a gente já finalizando aqui, encerrando? Bom, autoconhecimento, aprendizado contínuo, humildade para aprender e acolher a vulnerabilidade. Somos vulneráveis. Acho que é um bom começo. É um bom começo. E respeito como base. Respeito os valores, os princípios de cada um, ser fiel a si mesmo, ter isso claro, e vai passar pelo autoconhecimento.
empatia e depois todo o resto. Então, se a gente já tiver o autoconhecimento, acolher a vulnerabilidade e a vontade de aprender, que é essa autorresponsabilidade, eu puxo para mim, eu não sei, mas se eu me propor, eu vou aprender, eu vou desenvolver, me mostro o caminho. Então, eu gosto muito da autorresponsabilidade e o conhecimento, o aprendizado contínuo para a vida, para tudo. Enquanto há vida, há movimento, porque uma coisa é certa, gente, a lei da impermanência ela é implacável. Tudo muda o tempo todo, nada é estático. E é isso. Ótimo, obrigado, Deise. Silvana. Uau, ó. Eu acho que, assim, para terminar, eu amo a temática da vulnerabilidade, acho que vocês perceberam, né? Então, assim, tenha coragem, porque precisa de coragem, sabe? Coragem mesmo de se tornar vulnerável, coragem de falar das suas dores, dessa sua humanidade. Tenha coragem. Eu sei que nem todo ambiente vai proporcionar isso, né? Porque a maioria dos ambientes ainda não tem segurança psicológica. É uma temática que a gente já vem trabalhando muito também, a gente sabe disso. Mas tenham coragem, sabe? E muita, e não é romantismo, muita autocompaixão. Porque só quem se ama, só o líder que se ama, vai tomar essa atitude de ter coragem de mudar, sabe? Esse padrãozinho que existe, né, de uma liderança forte, performática, tal. Eu não estou falando que isso não seja importante, mas que tenha coragem e muito amor por si para se vulnerabilizar. Show, Silvana. Obrigada. Gilze, para não fechar. Bom, eu penso que, assim, uma frase, se eu tivesse que deixar uma frase resumindo tanta riqueza que a gente compartilha hoje, eu diria que líderes maduros e humanos, tornam um ambiente humanizado, um ambiente de trabalho humanizado. Então, assim, não pode haver humanização se não passa também pelo processo de amadurecimento e de evolução humana, né? Antes de ser profissional, a gente é humano. Então, assim, o que faz a diferença na humanização do trabalho, para mim, é isso. O processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento, se tomar a cada dia, né? E se tomar com aquilo que você recebe a cada dia, de bom, de menos bom, de vulnerável, de frágil, mas também de potente, poderoso, corajoso. O nosso fundador costumava dizer uma frase que a gente leva muito a sério: a coragem de ousar, né? Temos que ter a coragem de ousar e de ser vulneráveis. Isso, e de ser assim, humanos, e de sermos humanos. Então é isso, deixa essa frase: ousar para sermos cada vez mais humanos e humanizados. Ótimo. Muito obrigado, Gilze. Lembrando que nas nossas reflexões, nos bastidores, nós falávamos que o acesso ao outro, para cada um de vocês que estão participando conosco, o acesso ao outro se dá pela nossa vulnerabilidade. Já diria Carl Jung que, ao tocar uma alma humana, seja apenas uma outra alma humana. E a gente quer agradecer cada um de vocês que estiveram aqui participando junto conosco. Essa presença de cada um de vocês, o envio desse vídeo para aqueles que não puderam participar, ele é muito importante. Nós queremos encontrar vocês agora ao longo desse mês de maio, sempre de terças, quintas-feiras, das 8 horas da noite às 20, das 20 às 21h15. Convide mais pessoas para fazer parte desse movimento. Ainda há muito por fazer para transformar os nossos ambientes de trabalho em espaços cada vez mais saudáveis e humanos. E temos um grande convite para cada um de vocês. Participem do nosso segundo encontro nacional pela humanização no trabalho. O evento vai ser presencial, do Movimento Maio Humanizado, e acontece nos dias 29 e 30 de maio na cidade de Itu, em São Paulo. Garanta já o seu ingresso acessando www.maiohumanizado.com.br. A programação está imperdível. Por fim, eu quero deixar um desafio para cada um de vocês que estiveram aqui conosco. Convide pelo menos 10 pessoas para se inscreverem no nosso site oficial e acompanhar os painéis virtuais gratuitos. Juntos, estamos construindo ambientes de trabalho mais humanos e saudáveis. Nos vemos no nosso próximo painel, que será amanhã, dia 7/5, às 20 horas, com o tema Tendências do Futuro do Trabalho. Eu te encontro lá. Um abraço, boa noite. Boa noite, meninas. Boa noite, obrigada, gente. Boa noite. Boa noite, obrigada.